Senhoras e senhores, muitíssimo bem-vindos ao teste piloto do podcast da 2J. Estou aqui com meu sócio, nosso primeiro convidado, João Paulo Azevedo, mais conhecido como João Paulinho. João Paulinho, me conta aqui que moda é essa que a gente está inventando. É isso aí, começamos o primeiro episódio do podcast da 2J, então a gente vai trazer aqui sempre convidados especiais para a gente conversar sobre negócios, finanças, empresas de forma geral. Um pouquinho de squash. Pode ser também um pouquinho de squash, corrida, mas é isso aí. O negócio é bater papo com o empresário, gerar valor, vamos trazer especialistas de várias áreas, de vários ramos diferentes. Então, se você, empresário, está assistindo, você pode também mandar uma mensagem para a gente se quiser participar. A gente pode colocar você na seleta fila super disputada. E é isso. Vamos conversar sempre. Hoje não temos convidados, porque é o primeiro episódio, então o convidado é a própria 2J. Maravilha. Então, assim, eu vou tomar a liberdade de fazer umas perguntas aqui que eu tenho certeza que os fãs também morrem de curiosidade para saber. Então, João Paulo, conta aqui para mim como é que a 2J surgiu. Beleza. Então a 2J, para quem não sabe ainda, né, é uma empresa de BPO financeiro. Então surgiu aí como uma empresa de BPO. E por que a gente decidiu, até hoje a empresa de BPO, né, a gente deseja continuar sendo. E por que a gente decidiu escolher esse caminho? Porque João Vitor descobriu, percebeu, né, que existia uma demanda grande no mercado com isso. Vários empresários têm dificuldade tremenda para poder tocar seu financeiro, organizar junto com as suas demandas operacionais, ainda tem que tocar o financeiro. Dificuldade em achar pessoas especializadas também nessa área para serem contratadas. E até mesmo em negócios da própria família, a gente conseguiu observar isso, que a gente tentava ajudar de uma forma mais indireta, sem de fato prestar um serviço. E aí, a partir disso, a gente viu, cara, por que a gente não senta e monta uma empresa de BPO financeiro? Tem poucas empresas no Brasil que fazem isso aqui ainda. É um negócio que já está grande lá nos Estados Unidos e outros países. Então, por que a gente não começa? Porque eu estou vendo a demanda e a gente sabe fazer. E aí foi assim que surgiu. A 2J está completando esse ano, a gente está fechando o quarto ano de trabalho, certo? Isso. Nasceu no final de dezembro, dia 1º de dezembro de 2021. Foi, a gente sentou nessa sala bem aqui, que na época é a primeira sala que a gente trabalhou juntos. Hoje a gente tem, graças a Deus, uma estrutura um pouquinho maior. A gente tem uma segunda sala alocada ali onde fica a equipe. Aqui virou essa sala de reunião que também vamos utilizar para o podcast. A 2J hoje conta com mais de 50 clientes ativos, mais de 10 pessoas na equipe, dentro de colaboradores, analistas, empresas e parceiros também. A gente tem equipe de advogado parceira, a gente tem contabilidade parceira. Então, a gente sempre pensa que, claro que dentro da nossa atuação, entregar o máximo que a gente consegue para o cliente, mas se a gente conseguir, por meio de parceiros, pessoas de confiança, trazer uma solução realmente, um ecossistema de trabalho ali para as empresas que contam com a gente, eu acho que a ideia é essa, né? Exato. E a gente acaba, especializamos em vários negócios diferentes ao longo desse caminho. Porque naturalmente a gente sente a necessidade assim de nichar, de especializar numa área e a gente só não sabia para qual área, mas naturalmente o negócio foi especializando em alguns departamentos, a gente foi montando departamentos específicos. E assim, a gente não é uma empresa nichada, a gente não seleciona somente um pequeno grupo de empresas. Tem alguns BPOs financeiros que são assim, a gente decidiu não seguir por esse caminho. Porque, naturalmente, a gente foi sempre recebendo muitos clientes, indicações de diversas áreas diferentes, coisas que a gente já falou que nunca iria fazer. A gente falou, nunca vamos mexer com tal segmento. Aí aparecia e falava, beleza, bora fazer. Aí fazia, aí o cara indicava, chegava mais um. Então, acabou que a gente não conseguiu nichar a empresa. Mas tá ótimo, a gente acabou nichando internamente. A gente montou departamento de comércio, departamento de eventos, departamento de serviços. Então, internamente, a gente faz a segregação ali para departamentos especializados em cada nicho de negócio. Isso, eu acho que a gente, em certo momento da nossa trajetória, assim, aqui a gente vai conversar com empresários, pessoas que estão pensando talvez em empreender, pessoas que empreendem em outros segmentos, então, às vezes a conversa não vai ser exatamente igual, mas tudo envolve empreender. Então é desafio todo dia, e um que a gente enfrentou e decidiu comprar essa briga lá atrás foi exatamente isso. Então, olhou o João para o João e falou, a gente vai nichar ou não? Eu ainda a gente tem esse papo. E acabou que a gente gastou um pouquinho mais de energia, um pouquinho mais de recurso. Até hoje a gente acaba, por um lado, tendo um pouquinho a mais de trabalho, mas a gente também se beneficia do outro. Hoje a 2J ela é departamentalizada, então em vez da gente seguir só com atuação com médicos, por exemplo, a gente montou uma equipe inteira focada em área de saúde, em serviço. Hoje tem uma equipe inteira focada em comércio, empresas tanto do ramo alimentício como varejo em geral, cada uma com sua especificidade, mas 2 equipes para isso. Tem um segmento muito forte também que a gente trabalha, que são eventos. A gente tocou
e ainda toca, né, vários bons eventos aqui em Brasília. É totalmente diferente. Esse é um daqueles que apareceu, caiu no colo, a gente topou a briga. Então hoje é o terceiro departamento mais novo da DoJ. Então assim, tem sido benéfico, né? Todo dia um desafio, mas a gente tá seguindo. Não, eventos tem uma dinâmica bem diferente, porque ele tem início, meio e fim, né? Enquanto os outros negócios não, se fizer a continuidade. Mas essa questão de nichar é até algo interessante, porque a gente até pode começar a abrir isso para outros negócios também, além do que somente BPO financeiro. Então você aí que é empresário, já anota, já pega o caderninho. A gente tentou seguir pelo caminho de nichar. Qual que é a grande vantagem? A gente ganha de um lado e perde do outro quando nicha, né? Quando você perde de um lado, que você acaba meio que fechando as portas para outros tipos de cliente, que vai dar preferência às vezes para uma outra empresa que é nichada no negócio dele. Dificilmente o cara vai fechar com você se você é nichado na área da saúde e o cara tem um restaurante. Só que o lado positivo é que você se torna referência naquela área que você nichou. Então, se você nicha na área da saúde, um empresário da área da saúde, ele vai dar preferência para você, invariavelmente. Ele não vai pegar o cara geral, ele vai dar preferência. Pô, você é nichado nisso, você é especializado nisso. Fica mais fácil para você captar cliente, você montar estratégias de marketing, você montar sua comunicação e você acaba se tornando uma autoridade naquele meio. Mas eu acho que a DoJ acabou não indo por esse caminho por conta do seguinte. Eu acho que nichar é algo que é muito interessante para negócios, para segmentos que já são muito consolidados e tem uma grande concorrência no mercado. A 2J pegou meio que um oceano azul. Hoje já tem muito, muito mais BPO financeiro do que quando a gente começou. Impressionante, né? Muito mais. Já existiam alguns, a gente não inventou isso. Mas eram poucos, era difícil. A gente procurava alguns, né, para usar como benchmark. Agora que eles estão fazendo de conteúdo, quando a gente começou, era muito difícil achar. Então, por conta disso, era difícil nichar, porque meio que todos os empresários do Brasil acabavam necessitando daquela demanda. Então, qualquer um que a gente apontasse, lógico que nem todo mundo fechava, mas todo mundo a gente conseguia abordar e ia pegando gente de vários segmentos diferentes. Sim, eu acho que o que a gente ganha bastante também, ainda mais falando numa empresa que, poxa, já está fechando o 4º ano, já para o 5º ano. A gente já postou várias vezes aqui que no Brasil, sei lá, 80 e tantos, a gente até pega essa estatística direitinho, mas a maioria das empresas fecha após o 1º ano. Quando vai para o 2º ano, aumenta ainda mais. Do pessoal que sobrou, ainda tem uma parcela imensa que fica pelo caminho. Então, empresas, não só do Jota, como às vezes você aí que já tem uma empresa há 4, 5, aí 10, 15, 20 anos, isso no Brasil especialmente, é uma medalha, né? Uma vitória. E a gente, por estar inserido no início, pelo menos aqui no setor de Brasília, né? No início do desenvolvimento do BPO financeiro, a gente não foi o primeiro, mas com certeza fomos um dos primeiros. Não sei nem exatamente se tem uma ordem, não tem uma associação de BPO em Brasília, mas a gente acaba conhecendo o pessoal. A gente vai ganhando muita experiência. Então, um BPO que nasce atuando somente com dentistas, ele com certeza vai ter bastante experiência, vai ganhar bastante nesse setor específico. Mas, caramba, a gente já trabalhou com restaurante, com empresa de varejo, que produz, tem gente que revende, tem gente que faz as duas coisas, tem gente que atua com serviço e comércio dentro. Então, o lado bacana disso, eu acho que até pra gente mesmo, a bagagem que a gente ganha nisso, a empresa tem 4 anos. A gente está aqui para durar 40, 80, 200 anos se der, mas quanto mais experiência, principalmente nesse primeiro momento, eu acho que é só pro lado positivo. A gente bateu bastante cabeça nesse caminho, a gente já entendeu muita coisa que a gente não vai fazer mais, mas pra gente ter essa visão clara e a gente conseguir aprofundar nisso, eu olho desse lado, né? Por essa ótica. Que quanto mais experiência, melhor, principalmente no começo do trabalho. Tenta bastante, erra e acerta rápido, porque a gente vai ajustando e aí cada vez mais vai consolidando os acertos. Exato. E acho que é um grande desafio que a gente enfrenta até hoje, e acho que a maior parte dos empresários também enfrentam, e algo que a gente quebrou muita cabeça desde o início, é a parte de gestão de pessoas, né? Isso é muito difícil quando a gente está começando, porque no início começou nós dois e a Samara, que hoje também é sócia daqui da 2J. Então, ela começou não como sócia e depois a gente trouxe ela como sócia. Começou nós três aqui nessa sala também. Não tinha nada nessa sala, não tinha parede azul, não tinha essa mesa. Só tinha uma mesa que a gente pegou emprestada. Edição, eu vou mandar as fotos. E aí a gente bota aqui, ó. Era numa mesinha que tava bem ali, escondida do quadro. E, velho, era uma mesa o quê? 1,20 de plástico. Bamba. Aí sentou nós três. Tinha 2 computadores, o seu ainda tava chegando. E aí a gente começou dali, né? Literalmente bem. A gente sentou na mesa e falou, e aí, como é que vamos começar? E daí, boa parte, sim, eu acho que a gente
por eu já trabalhar com contabilidade, a gente ter um ciclo social que, assim, minha família mesmo, o primeiro cliente foi a clínica do meu pai. A gente teve como segundo cliente um amigo nosso, então são pessoas próximas. Inclusive, ele está até hoje aqui conosco, fica aqui a menção muito especial para o Banana Jobs, viu? Nossos parceiros de trabalho pessoal que acreditaram no nosso trabalho desde o início. Vocês sabem, mas quem é empresário, quem não é empresário não entende o tanto que essa força no início conta, né? O tanto que faz a diferença. Eu lembro até hoje que o Guilherme, a gente compartilhou a foto do Jota que a gente fez no campo, eu e você. Ele falou, João, me explica o que é isso aqui, achei legal. Ele já tinha uma empresa dele há mais de ano, que é super consolidado lá em São Paulo de Headhunter, um dos melhores do mercado. E ele deu essa oportunidade pra gente e o trabalho, graças a Deus, foi e segue sendo muito bem feito. A gente tem uma sinergia incrível. Eles deixaram tudo na nossa mão e até hoje está aqui. Então, a gente tem uma empresa de 4 anos, não são só eles, a gente tem alguns clientes, e eu tenho orgulho de falar isso, que estão aqui literalmente desde o primeiro dia de 2J, desde a primeira semana, primeiro mês, enfim, desde o D0 ali da 2J. E assim, de lá até aqui, a gente contratou o primeiro estagiário. Aí a gente teve que criar no meio de... Isso aí é o carro andando, a gente trocando roda, né? Criando o primeiro escalonamento de funções. Então, antes era eu, você e Samara. Samara tocava a operação aqui. Depois ela já virou analista, a gente colocou um estagiário. Depois ela virou gerente, já tinham mais analistas. Esse caminho todo, agora tá legal de contar, né? Mas tanto que a gente apanhou nesse caminho. Não, realizar contratações, montar equipe, depois criar também, segregar a equipe em diversas posições diferentes, aí depois tem gerência, tem os analistas, tudo isso aí foi quebrando muita cabeça ao longo do tempo, mas é isso, a gente vai montando o negócio, definindo ali as rotas e aos poucos vai encaixando. Hoje a gente tem uma equipe bem encaixada e o serviço está bem redondo, está bem encaixado, está muito mais fácil assim em questão de organização, gerenciamento, porque tem processos já montados que foram se desenvolvendo ao longo do tempo, tudo isso que no início a gente teve que montar, então era um esforço muito grande. Agora as coisas... Validar, ajustar o que estava errado. Aí apareceu uma falha depois, aí ele falava, e aí, essa falha veio da onde? Por que isso aconteceu? Aí vamos mudar então tal coisa, a partir de agora a gente vai fazer tal passo, vamos incluir isso aqui no meio do caminho. Isso também que acontece até hoje, eu sinto assim que desafio, se a empresa está 100% certa, se o empresário olha e fala, está tudo certo aqui, provavelmente não está. Isso aí é um negócio que eu já estou aprendendo, eu estou vendo não só conosco, mas com todas as empresas, eu acho que é sempre de momento, né? Maturidade de negócio, toda e qualquer empresa, todo e qualquer empresário tem problemas, aí eu acho que só vai mudando de timing, é uma situação específica, ou até mesmo da maturidade em si. Então, uma empresa de 4, 5 anos, ela está passando por problemas que uma empresa ou no mesmo segmento, ou em termos gerais, que tem 10, provavelmente já passou. Então, tem coisas hoje que a gente faz que com 3, 4 pessoas na equipe funcionava de um jeito. Estava certo, estava funcionando. Mas agora tem 10 pessoas. Inclusive, a 2J, ela dobrou de tamanho todos os anos. Até esse ano. Agora está ficando difícil fazer isso, né? Dobrar todos os anos tem um limite. Mas a gente fez, então, em termos de clientes, como equipe também. Então, acabou que tinha 2 colaboradores, depois virou 4. E dentro de um ano foram de 4 para 10, 11, 12. Então tem um processo que estava certo, mas ele já não comporta mais um dobro, triplo, quádruplo da demanda, né? Então é literalmente trocar a roda enquanto o carro está andando. Exato. Tanto que a gente teve que sair dessa sala aqui, né? A gente retomou essa sala tem pouco tempo, mas aí vai virar uma sala de reunião aqui com a mesa, gravar um podcast. Mas a gente teve que alocar a equipe em outro espaço, porque aqui não cabia mais. A sala aqui é bem menor. Aqui a gente ficou aqui, acho que até umas 6 pessoas, mais ou menos, 6, 7, foi. A gente tinha 3 mesas. A mesa era. Cada uma era para uma pessoa. A gente fez caber 2, de vez em quando pegava a cabeceira e virava 3. Uma hora que não deu mais. É verdade. E nem lá na outra sala tem dia se vem todo mundo 100% presencial, porque hoje, inclusive, fazendo jabá aqui, a empresa tem uma sede aqui no Lago Sul, na QL8. Se você está querendo conhecer, vai ser um prazer vir aqui tomar um cafezinho, mas o pessoal trabalha de forma híbrida, né? Então a gente tem, tanto em termos dos clientes, a gente atua Brasil afora, inclusive alguns clientes internacionais, quanto em termos de equipe. Hoje, a equipe é toda do Distrito Federal, mas é de forma híbrida. Então a gente tem uma semana de alinhamento presencial por mês, mas o pessoal vai tocando a operação de casa. Aí, claro, o escritório está aberto 100% do tempo. Hoje mesmo o Flávio, nosso gerente de serviço, estava aqui para tocar algumas pendências comigo, mas a dinâmica é dessa forma, vem funcionando muito bem. Espero que mantenha. Caso não, a gente vai trocar a roda enquanto o carro está andando. Mas, sabe o que é legal? A gente não tem roteiro.
Então vai acontecer tipo agora, que eu perdi exatamente o que eu tava falando. O que eu tava falando? Tava falando sobre a gente ter que montar os processos, organizar a casa com tudo rodando, né? Porque não tem férias, né? A gente A gente tinha... tá, as empresas, enquanto tem empresa trabalhando, tem cliente trabalhando, a gente tem que trabalhar também. Então a gente não tem como a gente tirar férias, não tem como parar as operações. Que tem empresa que faz isso, né? Fala assim, ó, recesso de fim de ano, sei lá, tipo, de atendimento, às vezes acontece isso. Uma clínica lá, por exemplo, se tem uma clínica, sei lá, médica, e eles falam assim, ah, não vamos atender entre o dia 20 de dezembro e dia 10 de janeiro. Aí todo mundo sai de férias. Mas aqui não tem como, porque se tem empresa rodando, a gente tem que fazer o trabalho. Sim. Então, não tem nem toda empresa para, né? Principalmente comércio, por exemplo, restaurantes, esse tipo de coisa não para. Principalmente no final do ano, a sazonalidade é totalmente trocada. A empresa de serviço, normalmente, no final de ano, está lá todo mundo em casa, férias coletivas, ou enfim, um trabalho reduzido. Se você é varejo, final do ano, é quando o negócio encrenca mesmo, né? Exato. Quarto trimestre para varejo, comércio, de forma geral, geralmente é o mais forte do ano. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que vai surgir e vai ficar legal aqui, ó. O que você acabou de falar, o Paulo estava explicando o quê? Do J ela funciona em dias úteis, né? 100% do tempo. Então, se você terceiriza o seu financeiro com a gente não vai desligar. Então, você mesmo vai sair de férias, mas a gente vai estar aqui conciliando o banco ou o financeiro. Continua acontecendo, o pagamento está saindo, vendas parceladas ou no dia, a equipe às vezes continua funcionando, está tudo andando. Independente se o empresário ou sua equipe está 100% operacional ou não, a gente vai estar. Isso é um dos benefícios que a gente sempre tenta trazer para os clientes. A gente fez a dinâmica inversa. Você falou o quê? Você deu um exemplo prático e era esse o benefício. Agora eu vou te passar um dos benefícios. Isso daqui tá na cartilhazinha ali de vender nosso peixe. E você dá um exemplo prático. Vamos ver se funciona. Olha só. Tem esse ponto de a gente não tirar férias, então o financeiro continua rodando 100% do tempo. Tem um ponto que eu sempre falo para o empresário que a gente traz uma equipe profissional para tocar o financeiro, algo que normalmente é tocado por uma pessoa. E infelizmente, normalmente, tá? Às vezes o financeiro fica negligenciado, agora às vezes uma pessoa que toca uma área administrativa em geral ou nas próprias vendas acaba ficando com isso que é o que restou ali, né? Sobrou, tem restinho do tempo e está fazendo conciliação bancária. A gente propõe uma profissionalização disso. E na prática, como é que isso funciona? Tá. Na prática, funciona assim. Quando você terceiriza o financeiro, né, qual que é uma das vantagens? É essa parte da sua gestão pessoal. Porque, igual você falou, se é o dono que faz o financeiro, se ele sai de férias 100%, e às vezes o negócio não para, e dificilmente para por completo, às vezes tem contas, fornecedores ali no meio do caminho que tem que pagar. Mesmo se está de férias, às vezes o aluguel você tem que pagar. Você não pode simplesmente falar para o fornecedor assim, para o cara falar, não, vou pagar só dia 30 porque é o dia que eu vou de férias. Isso não existe. Então, as coisas continuam. Então, você vai ter que, variavelmente, trabalhar de alguma forma. E vai ficar lá agendando pagamento de boleto, olhando o fluxo de caixa para ver se tem como pagar, uma dor de cabeça. E se é uma pessoa que é contratada para isso, mesmo se for uma pessoa especializada que faça o financeiro de forma fina e perfeita. Isso não é muito comum, principalmente em pequenas empresas. Querer ser um profissional ou uma equipe interna para isso é muito. Eu, por experiência, vejo muito pouco. Uma pessoa especializada nisso, vai custar muito caro. E geralmente, para ser especializado, vai fazer somente essa função. Então, você vai ter que contratar outras pessoas para outras funções administrativas. Então, por isso que raramente as pessoas, pequenas e médias empresas, contratam alguém especializado nisso. É muito raro. Geralmente é uma pessoa que realiza várias rotinas em paralelo. Então você vai ter, às vezes, por exemplo, uma pessoa lá que fica como secretária, que agenda atendimento, que anota pedido e ao mesmo tempo faz o financeiro. E geralmente essa pessoa não é especializada, então também não faz o financeiro como deveria fazer direito. Então fica informações pelo caminho, falta dados, às vezes não bate o saldo, você vê no sistema, tá tudo bonitinho, ou no Excel, pô, tá lindo. Aí quando você vai ver o saldo do banco, nada faz sentido. E ainda essa pessoa, ela pode tirar férias, então se essa pessoa sair, pode não, né? Ela vai tirar férias, ela pode, no caso, por exemplo, se for uma mulher, ela pode tirar licença maternidade, ficar um tempo fora, aí você tem que contratar alguém para treinar essa pessoa. Se for homem também acaba tirando, mas é bem menor, né? Mas são vários pontos, a pessoa pode sair, ela pode simplesmente receber uma nova oferta, ela pode passar no concurso público, que é o que mais tira bons funcionários da iniciativa privada. Aqui em Brasília, principalmente,
Acontece bastante. Exato. Então, muitas coisas podem acontecer. A pessoa pode se mudar, a família dela, o marido ou a esposa conseguiu um emprego em outra cidade e vai ter que ir embora junto. Então, aí isso tudo exige que você treine outra pessoa, procure alguém no mercado, contrate, treine uma pessoa para depois continuar as rotinas. Pode ser que a pessoa dê errado, aí também tem os custos trabalhistas, uma dor de cabeça gigante. Quando você terceiriza, todo esse trabalho foi com a gente. Então, a gente que tem que contratar pessoas, se alguém aqui sai, o seu financeiro não para, porque a gente tem uma equipe. Então, a gente fala assim, olha, você agora vai ficar responsável pelas rotinas da empresa X, porque a pessoa que está fazendo, ela está saindo, ela foi embora. Então, o financeiro continua por alguém já treinado. Se do dia para a noite está tudo rodando, nada para. Não tem problema trabalhista, porque quem cuida disso tudo é a gente. O contrato entre nós e o empresário é um contrato PJ, uma prestação de serviço, né? Então, não tem vínculo trabalhista. E também tem a questão de ter alguém especializado realizando seu financeiro por um custo menor do que se fosse contratar alguém, porque a gente consegue ganhar escala em cima disso. A gente contrata alguém, ou contrata alguém especializado, ou treina essa pessoa para se tornar alguém especializado. E essa pessoa, ela consegue, muitas vezes, cuidar, lógico, depende da complexidade dos clientes, né? Mas ela consegue cuidar, às vezes, de 2, 3, 10 empresas ao mesmo tempo. E aí a gente consegue cobrar barato de cada uma das empresas, porque essas empresas, porque às vezes a pessoa cuida de 10 empresas, e todas pagam barato, e conseguem tornar o negócio viável ao mesmo tempo. No Brasil é muito comum você terceirizar a contabilidade, né? Eu falo até por experiência do contador. No Brasil, a cultura de terceirizar a contabilidade é muito comum. É extremamente comum. Eu acho que a minoria das empresas, principalmente médias e pequenas empresas, tem uma contabilidade interna. Tem gente que tem, tá? São grandes corporações no Brasil, mas não é comum. Marketing existem, já imagino, meio a meio, eu estou falando isso por experiência aqui na minha cabeça, mas nós mesmos terceirizamos nosso marketing para uma equipe externa, mais competente, mais especializada, que investe 100% do tempo e recurso nisso. Inclusive, 061, um beijo, viu? Mas o financeiro acaba que o empresário, até por cultura, né? Isso está mudando, o IPO está crescendo, mas não é normal. Ninguém pensa, vai terceirizar financeiro? Não é algo intuitivo e as pessoas às vezes têm medo, né, de fazer isso. Terceirizar um marketing, por exemplo, a pessoa não tem medo. Porque não está mexendo com dados sensíveis a empresa. E aí as pessoas, naturalmente, o primeiro passo para uma empresa, geralmente, é contratar alguém para fazer o marketing. Ou um freelancer, ou uma agência. Dificilmente a pessoa contrata uma pessoa com um contrato CLT, 8 horas de trabalho por dia, 5 dias na semana, para ficar especializada no marketing. Não sei que seja uma empresa que seja muito grande ou muito dependente de marketing para ela poder sobreviver. Isso, às vezes, é questão até de demanda, porque você pega uma pessoa de marketing, ela vai sentar aqui, ela só vai fazer marketing. Isso acontece muito no administrativo também. Financeiro é uma parte do administrativo. O administrativo, ele envolve fazer a liga entre todos os departamentos da empresa. Então, o administrativo ajuda no marketing, ajuda no financeiro, ajuda na vendas, ajuda o empresário em si. Só que, normalmente, o que acontece? O pessoal tem uma função, então a colaboradora, o colaborador responsável ali, ele tem que cuidar de vendas, por exemplo. Só que aí sobra 10 minutinhos, bate a planilha para mim. Isso é, inclusive, confusão de função, mistura de cargos, isso nem pode, se você pensar no contrato CLT. Então, não é comum. Todo mundo deixa o financeiro de escanteio nesse sentido. Mesma coisa na terceirização. Todo mundo negligencia o tão benéfico e todos esses pontos que você trouxe da terceirização financeira, que pode levar para o empresário, de todo e qualquer porte, mas principalmente o pessoal ali que não tem ainda condições estruturais de maturidade de empresa para terceirizar um departamento inteiro disso. Porque aí você envolve treinar pessoas, buscar pessoas, manter essas pessoas motivadas, alinhadas, cobradas. Isso tudo você está terceirizando para nós aqui da 2J. Né? Esse é o grande ponto. Isso aí livra um problema muito grande, tanto da questão desse gerenciamento da equipe, como também você ter dados confiáveis ali, processos que você acaba contratando os nossos processos financeiros ao mesmo tempo, né? Quando contrata um capital intelectual aí. Exato. Processos que estão se desenvolvendo há muitos anos, igual a gente conversou aqui no início da conversa. E desenvolvido por várias pessoas ao mesmo tempo. E é uma equipe cuidando do financeiro, né? Tem a equipe, tem uma pessoa que é mais responsável no dia a dia, nos lançamentos no dia a dia, mas essa pessoa tem um gerente que está ali também auxiliando e também fazendo a comunicação direta também com o cliente. Esse gerente tem uma diretora comercial, que no caso é a Samara, e também a gente acaba também participando de vez em quando dentro da operação. Então é uma equipe inteira
que sai por um custo inferior a você contratar apenas uma pessoa para o financeiro. Então, é o tipo de coisa que a gente, às vezes, vem lutando para criar essa consciência mesmo. a consciência no empresário, porque, igual a gente falou, não é algo tão intuitivo, né? As pessoas já sabem que tem que terceirizar a contabilidade, marketing, outras coisas administrativas, mas o financeiro geralmente deixa na mão do empresário. Mas é aquele ponto que a gente falou, né, dos dados que muitas às vezes as pessoas têm medo de terceirizar isso, porque dado financeiro é dado sensível. Então as pessoas acabam travando um pouco, pensando, nossa, mas eu vou deixar isso aqui, eles vão ter acesso a todo o meu extrato do banco, todas as minhas movimentações, eles têm acesso a tudo. Como é que isso funciona? Será que o dinheiro não pode sair da minha conta? Quão seguro é isso? Né, em questão de movimentações bancárias, porque a gente também vai fazer agendamento de pagamento. Então a gente vai lá, agenda. Toda semana a gente vai fazer agendamentos no banco de todos os pagamentos previstos e depois o empresário vai no banco e só aprova. Esse é um ponto que eu acho importante, aproveitar que a gente está até montando conteúdo aqui. Como funciona hoje em termos dessa sensibilidade com os dados? 100% dos dados que a gente trata aqui são sensíveis. A gente trabalha com o dinheiro dos empresários. Então hoje, a partir do momento que é implementado o serviço da DJ, a gente cria toda a rede de comunicação, que tem desde um grupo de WhatsApp com o empresário e a equipe dele interna, até os acessos bancários, sistemáticos, das adquirentes de cartão. Todos esses acessos são feitos por intermédio da nossa equipe com o empresário ou a sua equipe, e principalmente o banco, que é o ponto que você está falando, e é sempre a dúvida padrão. Eu estou falando aqui algo que eu vou falar amanhã numa reunião de implantação profissional para o resto da vida, que é importante ser falado. Todo e qualquer dado aqui, a gente tem todo o compliance feito, tem uma assessoria jurídica em cima, graças a Deus, só por cuidado, porque nem se quiser dar dor de cabeça o banco pessoal, no BPO, pelo menos da forma que nós, do OJ, trabalhamos, a gente faz um acesso secundário. Então, João Vitor, eu vou entregar tudo de bandeja para vocês, e se der algum problema, não dá, pessoal. Aqui na Dojota, todos os acessos têm consulta, inclusão de agendamento, mas a gente não pode efetivar nenhuma transação monetária, tá? Nem se a gente quisesse, a gente não quer. Então, o que acontece hoje? Contas a pagar, o seu aluguel que está vencendo, você está viajando. Alguém da equipe da Dojota vai pegar na data de vencimento bonitinho, com certo prazo, inclusive, vai agendar, mandar um relatório com esse e todas as fontes que o empresário quer, e vai estar lá num PDF para o empresário avaliar e falar, beleza, está tudo certinho, vou aprovar todas as contas. Ele ou o responsável financeiro da empresa entra no banco e autoriza. Então, totalmente seguro, totalmente validado. São mais de... A gente fez essa conta, né? Quantos milhões em gestão no ano de 2024? Milhões. O faturamento dos clientes somados, né? Então, é o quanto que a gente faz o gerenciamento. Me fugiu na cabeça agora quanto que era. Mas eram centenas de milhões de reais no ano. 300 e pouquinho, a gente fez essa conta esses dias. A gente vai colocar aqui na tela. Mas vamos colocar 300 milhões de reais em gestão de faturamento no ano corrente, né? Inclusive vai aumentar porque a gente ainda tem 2 meses no ano. Então, tudo isso com extrema segurança para que o empresário tenha certeza que está tudo certo. E é isso que a gente tem que passar aqui, porque resumo da ópera, a gente vai ajudar em agendamento, a gente vai ajudar pagamento, ou emitir nota, toda essa parte de operação a gente faz. Mas para que um empresário vai contratar 2J? Para conseguir dormir, viajar, viver tranquilo, que pelo menos a parte que nos compete vai estar bem gerida com segurança e profissionalismo. Não? Isso aí. Ficou bom? Perfeito. Ficou. Moleque. Johnny Boy, vamos lá. Deixa eu dar uma de entrevistador aqui. Qual que foi o case, assim, rápido, que você mais gosta de técnica do Dojota? Se eu te perguntar aqui, o que se me conta de case de sucesso no Dojota? O que vem na cabeça? Putz, cara, tem vários. Graças a Deus. Assim, a gente já conseguiu salvar a empresa da falência, isso já aconteceu. A gente já conseguiu fazer empresas crescerem muito mais rápido, aumentarem suas margens, recuperar, às vezes, valores perdidos também. Já pegamos casos de sócios que estavam roubando a empresa e ninguém sabia e a gente descobriu. A gente já começa a perceber isso quando vai começar o serviço. Aí encontra um sócio que fica travando, que começa a reclamar. Infelizmente, assim, a gente torce para que essas coisas não aconteçam, né? Porque sociedade é algo muito sério. Mas acontece, né? Então, às vezes a gente acaba conseguindo até travar isso, porque a gente tira de dentro da empresa a gestão financeira. Então, não fica nas mãos, às vezes, de uma pessoa só do negócio. Já aconteceu a gente pegar isso, já aconteceu a gente salvar empresas da falência que estavam completamente quebradas. A gente estava vendo que tinham poucos meses para simplesmente acabar o dinheiro, não tinha mais crédito. Eu lembro que teve uma vez que a gente abriu um fluxo de caixa projetado
E era papo, ou no mês seguinte, ou no mês imediatamente seguinte, 2 meses depois, ia literalmente não ter dinheiro para pagar os funcionários, né? A gente conseguiu ver isso na TV. Exato. Isso é legal. Assim, a gente não pode falar quem é, né, para deixar a história mais interessante, mas são casos reais. E já pegamos empresas da falência, por exemplo, de consultoria financeira que a gente fornece como adicional do BPO, né? Que aí, para sair somente desse operação do dia a dia, a gente entra na parte mais gerencial e analítica do negócio. Já pegamos também, por exemplo, planos de expansão e ver que não ia dar dinheiro. Pô, o cara foi lá, tirou empréstimo, um monte de coisa, ia sair de um espaço para outro, que era maior, então o plano de expansão tinha que reformar aquele espaço, tirou o empréstimo, organizou, fez cotações e a gente viu, opa, vai faltar tipo 30 mil reais aqui no último mês. Então o que a gente fez? Começou a mexer os pauzinhos para ver onde dá para cortar, onde dá para negociar melhor na questão da obra. O fluxo de caixa estava quebrado. Então eu falei, ó, tenta renegociar isso aqui, que você vai pagar à vista, tenta negociar um pagamento 3 vezes. Mesmo que você pague um pouco de juros, assim, ao invés de você pagar 10 mil, vai pagar 12 em 3 vezes, tipo 4 mil por mês. Mas nesse caso é melhor, porque você não tem capital de giro, você não tem fluxo de caixa. Se você tivesse, eu ia falar, não, tenho dinheiro, então paga à vista, que você vai pagar mais barato. Vai ser melhor para você. Mas não tem. Tenta postergar o máximo de pagamento para frente, para que aí você vai conseguir pelo menos chegar no final do mês de dezembro e não vai estar menos 20 mil. E vamos planejar tudo aqui, planejando receitas e despesas futuras, para ver se o que a gente está fazendo é o bastante. E aí nisso a gente conseguiu trabalhar. E qual que é o ponto importante? Imagina se ele não tivesse o BPO financeiro, imagina se ele não tivesse uma consultoria. Ele não ia saber disso. Quanto que ele ia descobrir? Provavelmente em novembro, um mês antes, que ele ia fazer uma conta mental do seguinte: opa, eu tenho 50 mil no caixa aqui que sobrou do meu dinheiro, mas eu tenho 80 mil para pagar. E agora? Ele ia perceber isso em cima da hora. A gente conseguiu ver isso 3, 4 meses antes. E só não conseguiu ver antes porque ele procurou a gente nessa época. Se tivesse procurado a gente no início do ano, teria visto bem antes. O plano de expansão ia ter sido, antes mesmo de tirar uma linha de crédito, e daí exato. a gente, quando a gente dá esse passo, inclusive hoje, para o pessoal que não é cliente ou não está tão inserido na estrutura da 2J, a gente, um dos pensamentos, nicha ou não nicha, foi também, te vira uma consultoria, não vira. Lógico que a gente tem bastante agregado no negócio, mas consultoria é um serviço totalmente diferente. O BPO é uma assessoria continuada, ela participa dos processos, a gente faz parte da operação, quiçá toda a parte financeira ali, desde a parte operacional. Mas, em certo ponto, eu entrego uma DRE e um fluxo de caixa para o empresário, até lá é a operação de BPO. Fica a cargo do empresário utilizar esses dados para tomar as decisões gerenciais. E a gente sentiu também uma necessidade de amparar os clientes nesse sentido. Qual que é a dificuldade de fazer uma consultoria propriamente dita? Consultorias tradicionais trabalham com dados da estrutura da própria empresa. Já tentamos fazer, inclusive foi uma das paredes que a gente bateu, não funcionou tão bem, porque a gente tinha que primeiro entender os números que, no caso que eu estou pensando aqui, nem certos estavam. E como é que você desenvolve um trabalho em cima de dados que você não conhece? Então a gente viu que tem uma sinergia o quê? Fica muito mais otimizado a gente trabalhar só com clientes que já estão dentro do BPO. E é uma consultoria puramente financeira, Exato. olhar fluxo de caixa, acompanhar junto, não é empresarial, porque envolve tantos fatores que já tivemos experiências, inclusive positivas, mas negativas o bastante para saber que foge do escopo do que aqui na 2J a gente entende que a gente faz com excelência. Então tem mais ou menos essa linha de... Na consultoria a gente fornece para os clientes e tem várias vantagens nisso. Porque, primeiro, para quem faz a consultoria é muito mais fácil. Então, para mim, eu tenho todos os dados na mão. Tudo que eu preciso, eu peço para o pessoal da 2J, eles me fornecem. E eu confio nos dados, eu sei que está tudo conciliado, então os dados são confiáveis. Imagina, chega num cliente que não tem nada. O cara não tem conciliação bancária, não tem sistema nenhum, utiliza um Excel, tudo bagunçado, tudo jogado. Olha o trabalho gigantesco e vai dar muito mais trabalho para ser ainda, no final, um trabalho menos efetivo. Porque até o próprio consultor não consegue ter a confiança plena no que ele está olhando, porque os dados estão errados. E sai mais barato também para o cliente. Porque a gente faz um serviço agregado, então a gente faz como se fosse somente um adicional em cima do valor. A gente não cobra, se fosse cobrar somente a consultoria, com certeza ia cobrar mais caro. Mas como a pessoa já paga o BPO, ela somente paga um valor extra para poder implementar essa consultoria, que é a parte mais analítica do negócio. E também facilita o meu trabalho como consultor. Fica muito mais fácil para poder realizar a consultoria. Eu sento rapidinho ali, puxo todos os dados que eu preciso, começo a montar o planejamento, começo a calcular os indicadores
pouco está fechado. Então, como fica mais fácil, também dá para cobrar mais barato por conta disso. Então, vira uma consultoria mais efetiva e mais em conta do que se fosse contratar um consultor externo. Lógico que tem vários consultores e vários tipos de negócio. Tem consultor que cobra mais caro, consultor que cobra mais barato, tem consultor com mais experiência, consultor começando. Tem consultor com mais resultado, outros que ainda não têm resultado, ainda estão no início. Então, a precificação varia muito, né? Estou dizendo que vai ser mais barato que todos os consultores. E nem que vai ser melhor do que todos os consultores. Tem consultores também tem empresas que têm um financeiro até organizado, mesmo sem ter terceirizado. A questão é que, às vezes, ele está pagando muito mais caro e com muito mais risco para ele conseguir ter isso. E facilita o consultor. E o consultor, às vezes, também vai lá e consegue até organizar. Só que, muitas vezes, para ele ter esse trabalho extra, ele vai cobrar mais caro. Sim. Então, são questões para avaliar. Mas aqui a gente consegue ter um diferencial competitivo nessa parte da consultoria por ter um BPO integrado por trás. Então, e isso traz uma clareza muito grande, assim, para todos os clientes que a gente trabalhou já com consultoria, todos tiveram resultados, assim, em poucos meses, já muito claros. Porque eu acho que tem um escalonamento nisso daí. Então, quando você começa a olhar seus dados com mais atenção, você, de primeiro momento, já tem uma visão mais clara de tudo que, às vezes, está num documento. O que mais acontece é nós mesmos enviarmos o DFC, o demonstrativo de fluxo de caixa para o empresário, mas pensa um dentista, por exemplo. Ele não é formado em contabilidade, em administração, em economia. Então, ele olha aquele tanto de número, para ele interpretar um relatório daquele, demora horas a mais do que você, João Paulo, dando uma olhada nisso. Você que trabalha com isso todos os dias. Então, até para o empresário assimilar uma informação que está correta, imagina se estiver bagunçado, mas mesmo organizado, ele ainda despende de mais energia do que terceirizando para mãos de uma empresa ou de um responsável competente, né? Exato. E a gente a gente montou essa consultoria porque a gente viu a necessidade e a demanda desse serviço de duas formas. Primeiro, que tinham muitos clientes que contratavam consultores. Então a gente viu, você está pagando um consultor, por que esse consultor também não pode ser a gente? Por que a gente não pode oferecer isso para outros clientes? E o consultor em contato direto com a gente, entregando tudo para o consultor. Então ele de mão beijada fazendo um trabalho ali tranquilo. E outra coisa, muitos clientes que estão na 2J, eles recebem relatórios de fluxo de caixa, DRE, mas nem sabem o que é isso, não sabem interpretar os dados, igual você falou. Então, a consultoria tem o seguinte sentido. Beleza, então até isso aqui eu faço para você. Eu vou sentar, eu vou olhar seus dados, eu vou calcular os indicadores importantes, vou calcular para você ticket médio, se for importante, se ponto de equilíbrio, margem de contribuição, tudo isso, calcular projeções de fluxo de caixa, pode deixar que eu monto isso para você e eu vou simplesmente sentar com você e te explicar tudo. Porque às vezes o empresário ele pega no dia a dia, na correria, a gente manda o fluxo de caixa para ele e está aqui seu fluxo de caixa do mês. Ele nem olha, muitas vezes. Já pegamos direto assim, mas estava no seu fluxo de caixa. Ele, tem 2 meses que eu não olho. Na correria aqui, no dia a dia, um monte de coisa para fazer. Então, na consultoria, a gente senta com o cara, bota ele aqui como se estivesse na mesa. Inclusive, nessa mesa já aconteceram várias consultorias. Senta aqui e fala, então tá aqui, ó, o seu financeiro. Tudo isso aqui é um ponto de atenção, isso aqui melhorou, isso aqui piorou, isso aqui está acima da projeção, isso está abaixo. Você quer fazer alguma coisa, quer fazer um investimento em equipamento? Vamos então jogar aqui na projeção, vamos ver qual vai ser o resultado. E aí acaba que vão aparecendo resultados, desde o primeiro momento você ganha essa clareza, mas depois vocês vão construindo resultados, né? Porque tem um plano de ação que às vezes envolve marketing, às vezes envolve um dentista melhorar o atendimento, ou melhorar a efetividade do setor de compras. Tudo isso aí acontece na linha de frente da empresa, mas é construído e acompanhado e analisado e direcionado com base no financeiro. Isso aí. Legal. Acho que tá bom, né, já pro nosso primeiro episódio. Se deixar, a gente fala aqui até amanhã. Primeiro episódio aqui é mais pra gente poder, primeiro, fazer o teste piloto. Teste drive. Ver se tá tudo funcionando, rodando, tudo certo. Maravilha. Vamos começar a trazer novos clientes aqui. Clientes e convidados também, não necessariamente são sempre clientes. Mas é sempre a gente conversar sobre o negócio da pessoa, contar um pouco sobre os desafios, contar um pouco sobre as necessidades, os desejos, como que... negócio no geral, né? Então, se você aí é um empresário, se você gosta se você quer se tornar um empresário, se você se interessa pelo assunto aí de finanças e negócios de forma geral, pode acompanhar a gente aqui, que vão estar postando conteúdo agora de forma recorrente. É isso. Prazer imenso, hein, sócio? Prazer meu. Dominar o mundo. Valeu, pessoal.